Batcast. Coluna do Júris, com Renato Levin Borges. O Brasil é uma vala comum, com um hino e uma bandeira nacional. Ontem, tentando expressar minha indignação por mais um caso de assassinato patrocinado por esse governo neofascista e neonazista de Jair Bolsonaro, e preste atenção, eu não estou fazendo metáfora, eu não estou comparando como algo análogo. Os elementos do nacionalsocialismo alemão e do fascismo estão postos nesse governo do Hitler tropical que é Jair Bolsonaro. Eu postei isso ontem, segunda-feira, dia 13, de junho, tentando expressar minha indignação por mais um crime patrocinado, e não é negligência, patrocinado por esse governo. Aqui eu me refiro ao desaparecimento e provável assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Don Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian, na selva amazônica, no Vale do Javari. Inclusive, as buscas pelos corpos dos dois, as imagens mostram o empenho da comunidade indígena local e aproximadamente 5 ou 6 policiais. O Estado brasileiro não mobilizou forças para fazer a busca desses corpos. E o motivo é muito evidente. Como Darcy Ribeiro mencionava em relação à educação sucateada não ser negligência, mas ser um projeto, o Brasil de Bolsonaro é um projeto suicidário. Eu retomo aqui as palavras do filósofo italiano Paul Virilio, que descrevia o Estado fascista e nacional-socialista alemão como um Estado suicidário. Primeiro, eles destroem as instituições, os direitos e o povo. E depois eles consomem a si mesmo, no movimento suicidário, um buraco negro político. Jair Bolsonaro representa um buraco negro político que engole tudo e todos. Os quase 700 mil mortos pelo Covid, em dados oficiais, há uma subnotificação e se calcula que o número seja pelo menos de 6 a 7 vezes maior que esse. Não haveria morrido boa parte, arrisco dizer, não mais que 100 mil pessoas, se esse governo não fosse um governo que repete o lema dos falangistas fascistas espanhóis, que era "Viva a morte". Esse governo celebra a morte do seu povo, de um povo que ele não reconhece quando escapa da normatividade branca de classe média e de um cristianismo hipócrita. Porque o verdadeiro cristão, como o padre Júlio Lancelotti e tantos outros cristãos verdadeiros que entenderam as palavras e os ensinamentos de Cristo, não corroboram com esse projeto de morte ao qual muitos pastores ou falsos profetas neopentecostais ainda abraçam, com a montanha de cadáveres se acumulando nas ruas. E Bolsonaro, como um bom projeto fascista, não nos mata só diretamente, ele nos mata indiretamente. 33 milhões de brasileiros, neste momento, não sabem o que vão ter para comer no almoço ou na janta no dia de hoje, por insegurança alimentar. Nós temos um contingente de mais de 14 milhões de desempregados oficialmente, sem contar aqueles que já nem procuram mais emprego. Nós vivemos uma catástrofe humanitária, ética, moral, estética. O Brasil é uma vala comum com uma bandeira e um hino nacional de um falso patriota que vende nosso país e sucateia nosso país. Eu não tenho palavras para dar conta da indignação de, mais uma vez, ter que estar comentando algum crime incentivado pelo governo Bolsonaro. E alguém pode dizer, como assim, Júlio? Qual o problema? Ricardo Salles, o ex-antiministro do Ambiente, apoiava os garimpeiros ilegais e madeireiros tirando foto com madeira ilegal. Bolsonaro arma a população brasileira desde 2018.
houve um aumento exponencial da venda de armamentos. Esse governo vangloria milicianos, vangloria garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, vangloria todos aqueles que celebram o lema falangista do Viva a Morte. Bolsonaro e seu governo, um Estado suicidário, são patrocinadores da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips. E devemos fazer esse reparo. A comoção é mundial porque um europeu branco agora foi a vítima. Os crimes contra as comunidades indígenas, contra qualquer ambientalista que protesta e que denuncia o desmatamento e toda uma espécie de ganguismo entre madeireiros garimpeiros que dominam a região, são executados. Não é a primeira vez, infelizmente não será a última. Se você está ouvindo isso e não está indignado, eu tenho uma má notícia para te dar. Ou tu não tem nenhuma dimensão da catástrofe, ou tu te beneficia desse governo genocida, ou tu estás morto por dentro. O Brasil é uma vala comum com uma bandeira e um hino nacional. Essa é a coluna do Judes dessa semana. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite e durmam com esse barulho. Vamos arriba. Batecast.